no meio de ladrões, faça como Jesus. Introdução. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos moldar segundo seus padrões, afastar-nos dos caminhos de Deus e fazer-nos abandonar aquilo que é verdadeiramente importante. O ambiente ao nosso redor pode exercer uma pressão sutil, mas poderosa, sobre nossas convicções, nossa fé e nossa identidade em Cristo. Jesus, sua palavra, nos alertou sobre isso. Ele diz: 会飘荡的人，你们要警醒，因为时候将到。你们听见脚声，就可以出去。Etam， 世界若恨你们，你们知道，恨你们已经恨我了。O Senhor sabia que seus seguidores enfrentariam ambientes hostis, povoados por aquilo que ele chamou de lobos, pessoas e situações projetadas para roubar, matar e destruir. Mas note algo extraordinário. Jesus nunca nos pediu para fugir do mundo. Ele nos enviou para dentro dele. O que ele nos mandou foi algo muito maior que simples sobrevivência. Foi uma transformação radical. Estai no mundo, mas não sejais do mundo. E é justamente nesse não sejais do mundo que reside nossa maior batalha interior, permanecer fiéis quando tudo ao redor conspira para nos fazer desistir. Ai, o poder transformador do ambiente. A palavra de Deus é clara. Não estéis igualmente sob o mundo. Não estamos neste mundo por acaso. Estamos aqui por um propósito divino para ser sal e luz, para ser testemunhas, para avançar o reino de Deus em meio às trevas. Mas há um perigo real. O ambiente onde estamos pode tentar nos influenciar de três maneiras, fundamentalmente. Primeiro, pode tentar nos influenciar. Assim como a água molda a pedra pela constância de seu fluxo, o ambiente ao nosso redor vai moldando lentamente nossa maneira de pensar, nossos valores e nossas prioridades. Segundo, pode tentar nos moldar. Paulo alertou: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo não quer apenas influenciar-nos, quer nos transformar à sua imagem. Terceiro, pode tentar nos afastar. Jesus descreveu o inimigo como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Os ladrões do nosso tempo são mais sofisticados. Usam distrações, pressões sociais, crises, tentações. A pergunta crucial é: diante de tudo isso, como permanecemos fiéis? Como não nos perdemos? Como fazer como Jesus? 2. As contraposições divinas respostas a cada situação. No meio da mentira, permaneça na verdade. O mundo está saturado de meias-verdades, de narrativas distorcidas. A mentira se tornou tão comum que muitos já não conseguem mais distingui-la da verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na verdade significa mais do que não mentir. Significa viver de acordo com os padrões absolutos de Deus,
Não negociar com a verdade para obter vantagens. Significa ser alguém que as pessoas sabem que podem confiar, porque sua palavra é a sua palavra. Paulo desafiou: falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa, e sua pessoa deve marcar cada aspecto da nossa vida. No meio do engano, seja íntegro. O engano vai além da mentira ocasional. É uma tentativa sistemática de deturpar, de manipular. O enganador é habilidoso em fazer com que o erro pareça certo, que a injustiça pareça necessária. Ser íntegro é ser inteiro, sem rachaduras, sem partes faltantes. É ser a mesma pessoa em público e em particular, diante de Deus e diante dos homens. É ter coerência entre o que se professa e o que se vive. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser íntegro no meio do engano é uma declaração poderosa de que Deus é real em nossa vida. No meio da destruição, busque o conhecimento que traz vida. A destruição pode assumir muitas formas. Famílias destroçadas pelo divórcio, carreiras despedaçadas pela irresponsabilidade, vidas arruinadas pelo vício. Mas observe, a destruição não tem a última palavra. Deus diz: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei grandes coisas, preservadas e ocultas, que não sabias. O conhecimento que traz vida não é apenas informativo, é transformador. Buscar esse conhecimento significa investir em sua vida espiritual. Significa estudar a palavra com fome genuína. Significa cercar-se de pessoas que edificam e desafiam em direção a Cristo. No meio das más conversas, escolha o silêncio ou palavras que edificam. Proverbios nos adverte, como diz Chuanshir, a língua mole corrompe ossos. As conversas ao nosso redor muitas vezes são preenchidas com fofocas, críticas, murmuração. Jesus disse que, pela abundância do coração, a boca fala. O que sai da nossa boca é reflexo do que está dentro. Escolher o silêncio quando a conversa está em terreno perigoso. Há momentos em que o silêncio eloquente é a resposta mais poderosa. Ou escolher palavras que edificam, que constroem, que encorajam, que apontam para Cristo. Cada palavra que pronunciamos é uma oportunidade de ser instrumento de graça na vida de alguém. No meio de ladrões, faça como Jesus, parte 2. No meio das lutas, persevere. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma ultramaratona. E em qualquer ultramaratona, haverá momentos de dor, de dúvida, de querer desistir. Paulo, depois de décadas de ministério, escreveu: combati o bom combate, guardei a fé. Ele não disse: ganhei a corrida. Disse: combati o combate. Jesus mesmo nos disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencido não, evitado. Cristo enfrentou a luta mais intensa já vista na história, a cruz, e saiu vitorioso. Perseverar não é simplesmente aguentar. É manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. É lembrar que,
Para os que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. No meio da perseguição, aproxime-se ainda mais de Deus. A perseguição pode assumir muitas formas: rejeição familiar por seguir a Cristo, discriminação profissional, ostracismo social. Jesus nos advertiu explicitamente: bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos odiarem e, separando-vos, insultarem e rejeitarem o vosso nome como mau. Mas note a promessa que segue: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso recompensa nos céus. E mais: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A perseguição não deve nos afastar de Deus, deve nos aproximar ainda mais. É nos momentos de tribulação que muitos filhos de Deus descobrem intimidade genuína com o Pai. Jesus orou: ficai em mim e eu em vós. Como a sarça não pode dar fruto de si mesma, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A proximidade com Deus é a resposta à perseguição. No meio das contendas, escolha a paz que excede todo entendimento. Contendas, conflitos, disputas, confrontos são inevitáveis em um mundo caído, mas a diferença entre o Filho de Deus e o mundo é como respondemos a esses conflitos. Paulo escreveu: se for possível, quanto vos for possível, tende paz com todos os homens. Note: se for possível, nem sempre será possível. Mas quando for, devemos buscar a paz. A paz que excede todo o entendimento é sobrenatural. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna de Deus em nossa vida. Jesus, na noite em que foi traído, não entrou em contenda com seus acusadores. Ele permaneceu em paz, porque seu coração estava centrado no Pai. Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. No meio das injustiças, pratique a justiça. O mundo está cheio de injustiças. Você pode ser vítima de injustiça, acusado falsamente, tratado com parcialidade. Mas a resposta do Filho de Deus nunca é revidar com injustiça. Miqueias nos mostra o caminho. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A justiça não é apenas um conceito, é uma prática. É tratar as pessoas com equidade, defender os oprimidos, falar por aqueles que não têm voz. No meio da escassez, trabalhe com diligência, honestidade e fé. Escassez, falta de recursos, de oportunidades, é uma realidade para muitos. Mas a palavra diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E também, não te inquietes pelo amanhã. A resposta à escassez não é o desespero, é a diligência combinada com fé. Trabalhe com diligência, dando o seu melhor em cada coisa. Trabalhe com honestidade, mesmo quando ninguém está vendo. Trabalhe com fé, crendo que Deus é fornecedor de toda boa dádiva. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas ricas gloriatudes em Cristo Jesus.
No meio de ladrões, faça como Jesus. Parte 3. 3. A decisão radical. Morrer para o que nos afasta de Deus. Agora, chegamos ao coração desta mensagem. O texto diz: no meio de ladrões, decida morrer para tudo aquilo que tenta te afastar de Deus. Esta é uma declaração radical. Morrer não é algo que fazemos uma vez, é algo que fazemos diariamente. Porque todos os que têm Cristo Jesus por Senhor crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Morra para a falta de perdão. A falta de perdão é um ladrão silencioso que rouba a paz, a alegria e a comunhão com Deus. Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdoar não significa aceitar a injustiça. Significa escolher, liberar a pessoa da prisão interior de amargura. Significa dizer: eu escolho não permitir que essa ferida governe minha vida. Morra para a murmuração. Murmurar é reclamar em segredo, falar contra a liderança, desabafar sobre Deus. Paulo advertiu: não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A murmuração é uma forma de rebelião sutil contra a soberania de Deus. Morrer para a murmuração significa aprender a adorar em meio às circunstâncias adversas. Morra para a ignorância. A ignorância dos caminhos de Deus, da sua palavra, da sua vontade, é um ladrão que rouba propósito e poder. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Morrer para a ignorância significa comprometer-se com o estudo da palavra. Significa pedir a Deus sabedoria com fome genuína. Morra para a mentira. A mentira do inimigo sobre sua identidade, seu valor, seu futuro. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E ele usa mentiras para manter-nos presos. Morrer para a mentira significa conhecer a verdade e viver de acordo com ela. Deixe morrer o engano. O engano sobre quem você é, sobre o que Deus disse. O engano é mais perigoso que a mentira porque parece tão real, tão lógico. Jesus orou: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A única defesa contra o engano é a palavra de Deus infiltrada em nossos corações. Deixe morrer a infidelidade. A infidelidade para com Deus, para com o cônjuge, é uma forma de roubo espiritual. Morrer para a infidelidade significa renovar diariamente nossa aliança com Deus. Deixe morrer a ingratidão. A ingratidão é uma forma de orgulho espiritual, acreditar que merecemos mais, que Deus nos deve mais. A gratidão é uma escolha, é decidir encontrar algo para agradecer em cada situação. Deixe morrer a rejeição. A rejeição pode se tornar um ladrão que rouba a identidade, a segurança. Jesus foi rejeitado. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ele não permitiu que a rejeição o definisse. Morrer para a rejeição significa decidir que a opinião de Deus sobre nós
é a única que realmente importa. Não permita que matem os seus sonhos, nem as promessas de Deus na sua vida. Esta é talvez a declaração mais poderosa de todas. Os ladrões do nosso tempo, desencorajamento, medo, dúvida, todos eles tentam matar nossos sonhos e as promessas de Deus. Mas Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de aflição, para vos dar um futuro e esperança. E também, nada é impossível para Deus. Seus sonhos não são acidentais. Suas promessas não são em vão. E nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus para a sua vida quando você permanece nele. No meio de ladrões, faça como Jesus. Parte 4. 4. O modelo supremo. Jesus no meio da tempestade. O clímax desta mensagem é Jesus não apenas como exemplo, mas como modelo absoluto de como permanecer fiel em ambientes hostis. Leia os evangelhos e observe. Jesus estava cercado por dor, injustiça e traição. Seus próprios discípulos o abandonaram. As autoridades religiosas o condenaram. A multidão que o seguiu ontem gritou: crucifica-o hoje. Pilatos, sabendo que era inocente, ainda assim, o entregou à crucificação. E neste cenário de horror absoluto, Jesus não abandonou suas convicções. Ele permaneceu fiel à palavra, às ordenanças do Pai e ao propósito que lhe foi confiado. Mesmo na cruz, quando as trevas cobriram a terra, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não barganhou com a verdade para evitar a dor. Ele não abandonou sua missão quando ela ficou difícil. Ele não permitiu que a injustiça o afastasse do amor. Ele permaneceu firme, constante e fiel, mesmo quando tudo ao redor gritava para que ele desistisse. E esse é o convite de Deus para você hoje. Conclusão: você não precisa se perder por causa das circunstâncias. Você não precisa abandonar sua cruz quando o ambiente se torna difícil. Você não precisa negociar suas convicções para ser aceito pelo mundo. Deus está chamando você neste momento, nesta hora, para ser uma testemunha viva de suas verdades, para ser alguém que brilha nas trevas, que é sal, mesmo quando o mundo parece deteriorado, que permanece fiel quando a infidelidade é a norma. No meio da mentira, permaneça na verdade. No meio do engano, seja íntegro. No meio da destruição, busque o conhecimento que traz vida. No meio das más conversas, escolha o silêncio ou palavras que edificam. No meio das lutas, persevere. No meio da perseguição, aproxime-se ainda mais de Deus. No meio das contendas, escolha a paz. No meio das injustiças, pratique a justiça. No meio da escassez, trabalhe com diligência, honestidade e fé. E no meio de ladrões, decidindo diariamente morrer para tudo aquilo que tenta te afastar de Deus. Jesus, mesmo cercado por dor, injustiça e traição, não abandonou suas convicções. Ele permaneceu fiel à palavra, às ordenanças do Pai e ao propósito que lhe foi confiado. Assim também seja você, firme, constante e fiel, mesmo quando tudo ao redor tenta te fazer desistir.
pois Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um futuro para você. E nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma força do inferno pode roubar de você as promessas que Deus fez sobre sua vida enquanto você permanecer nele. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça na fé, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.